Olá, boa tarde. Estamos de volta com o nosso Clube de Leitura Café e Literatura e hoje vamos analisar essa obra, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. É uma obra que foi publicada há mais de 50 anos, mas aborda muitas temáticas atuais. Então, ainda fazendo menção acerca da obra Meu Pé de Laranja Lima de Vasconcelos, a gente sabe que é um projeto de literatura infanto-juvenil, e em outra fala eu estava até questionando com a Ciciane acerca de que, embora seja voltado para o infanto-juvenil, eu acredito que aqui dá para a gente supor a ideia de que as pessoas sempre colocam em tese que esse tipo de literatura não deve ser aplicado para as crianças. E aí eu acredito assim, na minha visão enquanto universitário de letras, que deve ser um tipo de literatura que deve ser ali abordada na literatura infanto-juvenil para as crianças e adolescentes, que eles tomem como conhecimento, porque isso aqui aflora vários conhecimentos que podem sim contribuir na vida desse indivíduo enquanto pessoa. E falando sobre a obra, o porquê que as pessoas ainda questionam que a literatura infanto-juvenil tenha visto esse tipo de literatura como resistência, por conta das temáticas que são ali expostas dentro da obra, que são mostradas através das vivências dos personagens. Que isso, de acordo com a visão daquelas pessoas que defendem essa ideia, seria um tipo de literatura que ia contrapor ou ia, digamos, causar ali uma interferência, ou seja, no conhecimento de uma criança, ou seja, ia causar um estranhamento, algo do tipo. Pensando ainda na obra, a gente vê que a obra ela já começa fazendo essa abordagem acerca das temáticas de tanto da pobreza, porque ali ele vai falar sobre a história de uma família que era pobre, né? E a obra em si ela contribui para essa questão de mostrar a interface também da própria consagração em si, porque a gente está vendo que o próprio Vasconcelos, ele é uma pessoa que ele está tentando colocar a obra dele, os valores dele, os conhecimentos deles como algo que seja reconhecido na sociedade. A gente percebe isso na obra quando ele diz assim: mas se fosse lido, se tomasse como conhecimento, essa pessoa que quer ser reconhecido, e que é uma pessoa também que ele deixa evidente, tipo assim, através da pessoa do Zezé, que é uma pessoa que sabe ler e ninguém sabe como que ele aprendeu, mas todos se admiram que ele sabe ler, né? Então é uma pessoa que está tentando ali mostrar que tem conhecimento e que as pessoas precisam apreciar esse conhecimento. E ali é o próprio Vasconcelos dizendo assim: olha, está aqui a minha obra, vocês precisam conhecer, vocês precisam tomar como conhecimento. Eu acredito, na minha visão enquanto analisador da obra, e se é que eu posso ser considerado, ou seja, pelo menos citado como analisador, porque isso aí é para as pessoas que têm uma formação para além, mas eu acredito que eu fico na condição de construtor de um sentido. E aqui, construindo esse sentido, eu quero fazer essa ressaltação de dizer que o Vasconcelos ali, ele coloca em questão a sua própria obra. A gente sabe que aqui é uma literatura, eu não consigo afirmar não sei se posso dizer que é uma literatura clássica, porque isso muito depende das questões de consagrações, dos valores. Então, mas esse romance é um romance que ele traz muitos conhecimentos para as pessoas que têm ele aqui como apoio de sabedoria para ler e se deparar com esse tipo de literatura, porque ele traz um grande aprendizado e até uma incentivação a esse público-alvo, que é o público adolescente. Por exemplo, o Zezé é aquela pessoa que é uma pessoa curiosa dentro da obra, ele quer saber o porquê das coisas, e quando essa dramaturgia ela começa a ser construída dentro da obra de Vasconcelos, ela vai sugerindo com que o leitor ele perceba que esse ato, esse estado de buscar esse interesse vai te trazer algo que te beneficie, mas também vai te trazer algo que te causa ao mesmo tempo uma barreira, porque tipo assim, quando você pensa que você vai ter conhecimento, que você vai chegar a algum lugar com esse conhecimento, você ainda pensa em algo que seria muito relativo, né? Porque o conhecimento ele te leva a algumas fases e algumas faixas etárias da sociedade, mas não te deixa, digamos assim, de imediato ao ápice, à margem superior, porque isso também vai depender de todas as relações, todos os outros contextos históricos. Eu acho interessante que
dentro da obra, ela é conduzida através dos personagens, através do tio Edmundo também, que é uma pessoa conhecedora, que ele conhece, mas ele está não está sobre o pensamento que é o do próprio Zezé, né? Ele é uma pessoa que conhece, mas o Zezé é uma pessoa que já tem um conhecimento a mais e que eles chegam a se admirar. Ele se admira, toda a família se pergunta como que ele aprendeu a ler? Agora ele vai, porque ele sabe ler, ele vai ser obrigado a ir à escola, ele vai ter que ir para a escola porque ele sabe ler. Antes da idade. Isso, da idade. Aceitável, né? E realmente, e até então, quando fala nessa questão, até da idade, aí nós vamos colocar a questão de que eu vejo assim, que eu acho que é o meio que às vezes causa esse conflito dentro da obra, é o momento que o próprio Zezé faz uso dos termos que são de baixo calão. Ele é um filho de uma puta. Aí ele começa a julgar a questão do valor que a criança pode atribuir. Isso não é um tipo de fala de uma criança, porque crianças não podem usar esse termo, isso fica mais para adulto. Ou seja, se o adulto usar, não vai ter esse efeito de estranhamento, mas se a criança usar, vai ter. E aí a gente coloca agora que, independente de que seja um adulto ou que seja uma criança, esse efeito não é um efeito negativo. Quando se usa uma palavra desse tipo, as pessoas que vão receber, elas não vão se sentir bem, não vão se sentir à vontade. E a gente agora, por outro lado, a outro viés, analisando ainda essa questão, a gente vê a relação também de como que a família, ela tinha essa libertinagem de fazer esses usos desse tipo de termo, mas ao mesmo tempo eles queriam educar as crianças, não tomando assim uma liberdade de ver que poderia esses tipos de acesso a esses tipos de frases de baixo calão poderia também ali causar um desvínculo que não ia ser positivo, ia ser negativo na mentalidade da criança, né? E aí ele julga que a criança não pode dizer, mas que ele pode dizer. Então nós sabemos assim, que se as crianças têm esse contato com esse tipo de fala, elas vão usar desses termos. Elas vão ter esse termo como referência também na vida delas, porque é algo que elas estão tendo contato. E esse julgamento na obra, ele traz uma reflexão que nós acabamos agora aqui tomando um pouco de liberdade a falar acerca disso, que isso não é mais digamos assim, um tabu, algo que precisa ser quebrado, até porque a sociedade de hoje é uma sociedade com esses parágrafos, com esses tipos de princípios não de favor, uma harmonia social, porque assim, as crianças de hoje eles já têm uma liberdade maior e eles já têm uma realidade bem diferente do que a dos tempos passados. E a gente vê que nessa obra já se deparava com esse tipo de essa literatura mostrando já esse lado de vivência de uma criança. Nos dias de hoje já é bem comum esse tipo de termo, as crianças terem esse uso, esse tipo de termo por conta do pensamento marginal que a sociedade hoje vivencia, que a sociedade hoje tem criado nas suas interfaces sociais. E ainda comentando acerca dessas relações dentro da obra, a obra ela toma como viés de que a criança precisa, enquanto a aplicação da obra em uma vivência de aprendizagem a esse público juvenil, que as crianças precisam entender essas relações, ver essas vivências e que elas precisam ser mediadas, porque eu acredito que aqui dá para você se mediar uma criança, você mostrar essas relações e mostrar o peso, ou então o fato que pode causar o uso desses termos numa vivência social. E aqui dá para você chegar para uma criança e tentar, ao menos, dar um consenso a essa criança, não conscientizar, porque ninguém conscientiza ninguém. As pessoas elas se conscientizam no decorrer da sua fase, da sua maturidade, de vivência. Isso vai acontecendo pessoal de cada pessoa. Você pelo menos consegue, como é que diz, em outras palavras, você consegue mediar essas crianças. Eu quero abrir agora a minha fala e supostamente depois eu posso até dar outra contribuição. Esse livro, né, chamou bastante atenção, muito bom mesmo de ler com a leitura. Ele é dividido, vamos dizer aqui um pouco sobre
ele em si. Né? São duas partes. A primeira parte são do primeiro ao quinto e na segunda parte até o nono. E finaliza só falando totalmente sobre o autor, né? Que é o José Mauro de Vasconcelos. Zezé, esse livro ele conta a história de um garoto chamado Zezé, como os colegas já mencionaram, que é um menino que ele utiliza a fantasia para poder fugir da realidade exterior dele, da áspera, né? Que, como diz o livro, de uma realidade muito triste, pois ele vivia, não pelo fato de viver numa família pobre, porém, das violências que ele sofria bastante, dos irmãos, do pai, que de algumas meias palavras que eram mencionadas em relação ao garoto, e que ele passou realmente por uma coisa, ele aprendeu tudo muito cedo. Ele tinha 5 anos com a cabeça de uma criança de 6, 7 anos, como ele mesmo dizia, 5 ou 6, porque para ele tanto faz. Ele não parecia realmente uma criança na idade de 5 anos. Você vai lendo o livro, você vai imaginando, vai passando todas aquelas cenas na sua cabeça de como realmente retrata a história. É como o livro diz, né? O meu pé de laranja lima. O meu pé de laranja lima realmente é uma planta que quando ele se muda da casa, porque se eu não me engano a primeira casa era alugada, né? Já a segunda já eles realmente começaram a comprar, começaram a pagar. Só quem trabalhava no caso era só a mãe dele, porque o pai estava desempregado. Porque quando o pai ia procurar emprego, as pessoas diziam que queriam alguém mais juvenil. Não queria dar emprego para as pessoas mais de idade. E ele se refugiava para contar suas amarguras a essa planta. Era quem ele conseguia ter aquele tipo de, como é que se diz, se sentia seguro em relação a esse pé de laranja lima. O nome do livro é Meu Pé de Laranja Lima, mas eu creio que ele não foca totalmente só nesse pé de laranja lima. Não, a gente se engana, a gente pensa que não vai ficar ali mais só ali no pé de laranja lima, que ele inclusive batizou de minguinho, né? Isso, de minguinho. Quando ele queria se declarar mesmo, dizer que gostava de chamar de chururuca, muito engraçado. Como ele disse, quando ele chamava de chururuca era porque estava de boa. Mesmo que bem de boa, né? Aí é uma época que a criança passou por tantas coisas difíceis, tanto em família, tanto em conhecidos. Porque para ele, o ser humano, para ele não tinha maldade. Ele não tinha maldade. Como ele mesmo dizia, né? As pessoas perguntavam por que tu não muda? E ele dizia assim, eu tento, eu não consigo. É coisa de criança. Isso é coisa de criança. Tanto que quando ele começou a mudar, todo mundo começou a tratar ele melhor, estranhar, porque ali era a maneira com que ele conseguia ver feliz. É um livro que realmente, assim, eu cheguei a chorar com o momento que tem como não se emocionar mesmo. um livro muito bom. É interessante. Então, durante a narrativa, né, a gente encontra ali várias temáticas, como a desigualdade social, que é representada pela a família, que é de uma classe baixa, né? Sim. Que inclusive o pai é desempregado, só quem trabalha é a mãe. E tem ali um momento da obra que eles vão passar o Natal e não tem praticamente quase nada para eles comerem, só uma rabanada com não sei o que é um café. Então, essa é a representação da dificuldade que a família está passando ali pela questão, né, que o pai é desempregado, né, que aí também já entra a questão do desemprego, que também que a gente vê na obra, né, ali aquela época era uma época difícil, né, lá em a obra de 1968, na qual a data o tempo é retratado ali, e também a imaginação, na qual a Lídia já falou que o Zezé, ele tem ali essa imaginação toda para ele fugir da realidade ali, daquele que ele estava passando. De certa forma, eu acredito que a maior temática que eu achei assim, muito interessante na obra foi a violência que o Zezé sofre, tanto psicológica como também física, né? O pai dele bate muito nele. Então,
eu chorei inúmeras vezes lendo esse livro, é muito triste. E tem um momento ali do livro que o pai de Zezé está lá sentado, triste, e ele vai lá tentar animar o pai dele, e o pai dele ali, ele começa a cantar uma música, né? Ali ele canta uma música. Muito ingênuo, que ele ouviu do tio Edmundo, se eu não me engano. Ele cantava com a Ariovaldo. E ele não sabe que a música é imoral, é uma criança, né? E ele vai cantar a música ali no pai dele, começa a cantar e o pai dele fica perguntando, o que esse menino está cantando, tal? E ele continua, repete, Zezé, o inocente vai lá e repete. Então, tem até um trecho que eu vou ler para vocês, do momento que isso acontece, que para mim foi muito, muito triste. Eu achei isso assim, o fim. Eu fiquei assim, ele bastante. Ele pede bastante. Eu vou ler aqui para vocês só um pouco, né? Não vou ler todo, ali já do momento que ele já tira ali o cinto para dar uma pisa no Zé. Então, tomado de fúria, só então ele se ergueu da cadeira de balanço. Desabotoou o cinto. Aquele cinto que tinha 2 rodelas de metal. E começou a me xingar apoplético. De cachorro, de porcaria, de traste vagabundo. Se era assim que ele falava de seu pai. Aqui a gente já vê a violência psicológica, né? A pessoa, a criança com agressão verbal, né? Sim, durante o livro todinho, as pessoas chamam o Zezé, tu é o cão, tu tem um cão no sangue, essas coisas. Então a criança já fica aquilo na cabeça, né? Todo mundo fala que eu sou isso, eu não presto, só o irmãozinho dele, o Luiz, que ali é um meninozinho tão pequenininho, que é o rei, que ele ama muito esse irmão dele, né? Acho interessante. E continuando aqui. Os cintos uniam com uma força danada sobre o meu corpo. Parecia que o cinto tinha 1000 dedos que me acertavam em qualquer parte do corpo. Eu fui caindo, me encolhendo no cantinho da parede. Estava certo que ele ia me matar mesmo. Ainda podia ouvir a voz da Glória, que estava para me salvar. Entrava para me salvar. Glória, a única russa como o teu. Glória que ninguém tocava. Ela segurou a mão de papai e segurou o golpe. Papai, por amor de Deus, me bata, mas não bata mais essa criança. A Glória, ele gostava muito da Glória, inclusive, a Glória defendia ele, né? Então, ele chamou ele a Gogóia. Ele jogou o cinto sobre a mesa e passou as mãos sobre o rosto. Chorava por ele, por mim. Eu perdi a cabeça. Pensei que ele estava caçoando de mim, fazendo pouco caso. Quando Glória me apanhou no chão, eu desmaiei. Quando eu me apercebi das coisas, ardia em febre. Mamãe e Glória estavam à minha cabeceira e me diziam coisas carinhosas. Na sala havia um movimento de muita gente. Até Lindinha tinha sido chamada. Eu doía todo a cada movimento. Depois que eu soube que queriam chamar o médico, mas não ficava bem. Glória me trouxe um caldo que fizeram e tentou me dar algumas colheradas. Mal podia respirar, quanto mais engolir. Ficava numa sonolência danada, e quando acordava, a dor ia diminuindo. Mas mamãe Glória continuava me velando. Olha que interessante. Essa questão é uma questão assim, das pessoas fazem isso, né? A pessoa está muito mal, vai lá e pega uma vela e coloca ali na mão da pessoa. Você já ouviu isso, né? Quando tá... Então ele estava tão mal, que eles pensavam que o menino não ia resistir da pizza que ele levou do pai dele. Então o pai muito malvado. Foi, realmente foi uma coisa assim, exagerada, porque quando coloca aquela velazinha, a pessoa já está quase morrendo, aí eles colocam, o pessoal coloca que diz que é para voltar, a pessoa voltar. Se não fosse a Glória, ele tinha matado o menino, porque ela foi lá e impediu. Então aqui nesse trecho que eu acabei de ler, podemos perceber a tamanha violência física e psicológica que o Zezé sofre, né? E também a gente pode associar isso com a realidade, a gente sabe de afirmar que muitas crianças apanham dessa forma, muitos pais são muito malvados e acaba prejudicando, né, a vida inteira da criança. A criança se torna um adulto cheio de traumas. Ela se sente ali impotente, que não é capaz de nada por conta dos pais. E eu acredito que Zezé, ele era uma criança ali entre 5 e 6 anos,
que pra mim era uma criança super dotada, ele é muito inteligente, aprendeu a ler sozinho e tal, então eu acho uma criança super inteligente, mas isso, curioso, isso não impedia que ele fosse um menino levado, ele era muito terrível, danado, né, a gente viu aqui, né? Ele cometia ali mesmo atos que irritavam o povo e acabava levando uma surra, porque ele era muito terrível, então tem todas essas questões que é bem interessante. Dá pra comparar até. Essa parte aqui também, Cecília, que eu esperei você mencionar. Porque era dificilmente ele via a mãe dele trabalhava, saía de madrugada para trabalhar. Né? Aí ele sentiu aquele carinho da mãe dele, ele sentiu a confiança, nem sempre ele tinha aquela confiança de falar. E ele falou, como ele disse aqui, eu falei baixinho, talvez a maior ocupação da vida. Ele disse assim, mãe, eu não devia ter nascido, devia ter sido como o meu balão, porque no caso dessa vida, começou lá, porque o sonho dele era fazer o balão, como ele diz, o balão mais bonito, né? Aí ele apanhou sem necessidade, porque primeiro ele apanhou da Jandira, que é a irmã, como ele diz, parece que ela estava balão. Isso, que ela estava fazendo balão, e ela chamou, eles gostavam de dar eles tinham aquela cultura, aquele costume de dar a janta para a criança mais cedo, para não atrapalhar o mais velho. Exatamente. Aí ela chamou, estavam os dois, ele dizia para o Luiz assim, Luiz, quando eu crescer, eu vou te ensinar a fazer o balão mais lindo do mundo. E você vai aprender, ele dizia. Ele falava tão bem do Luiz, dizia que o Luiz era a coisa mais linda do mundo, era o rei Luiz. Aí ele estava fazendo esse balão e a Jandira chamou ele. Como ele dizia, a Jandira era muito danada, porque ela tinha namorado numa esquina e namorado em outra. Talvez existia, como ele disse, ela estava muito chateada, deve ter brigado com um dos namorados, ele disse, né? Contando o menino também. Aí ela chama ele e ele diz, já que eu vou. Ela chama outra vez, ele diz, já. E ela perde toda aquela paciência, ela chega a bater nele, não só ela, como o irmão, o marido também, que chama de Totoca, né? Se eu não me engano, o Totoca tem 11 anos. Aí eles também batem muito na boca dele, ele chega a sangrar. Quem acode ele dessa vez também é a Godoya que ajuda eles. Aí a partir desse momento. Aí, na verdade, ele chama ela de puta, ele chega a chamar ela de puta. Mas por conta daquele sofrimento aí, a maneira, como ele mesmo dizia, ele não conseguia, como ele dizia pro Portugal, ele dizia que a maneira de se defender era essa. Ele dizia, eu sou criança, a maneira que eu tenho que defender é essa, com palavrões. Aí ele chamou ela de puta, e foi por esse motivo também dos que ele apanhou. Aí o pai chegou, soube toda a história. Só que o pai, em momento algum, quis saber da pisa que ele pegou. A única coisa que ele realmente se importou foi com as palavras que o Zezé falou com a irmã. Aí foi dar. Isso. Aí a partir do ano que aconteceu, todo o apoio. Lembrando que a criança, se ela fala essas palavras, é o que ela ouve. Então ela vai reproduzir aquilo que ela aprende. Que nem a música que ele foi tentar cantar para ele ouviu e foi. Ele se sentia muito ali, como é que se diz, muito prensado. É a maneira que ele tinha realmente de reagir. Muito pressionado, né? Não é? A maneira de realmente reagir era com as palavras que ele lançava. Realmente era o que ele aprendia dele, ele ouvia, né? A linguagem é bem comum, porque quando eu estava lendo, eu disse assim, é bem simples de entender, porque tem uma parte lá que ele normalmente o livro é uma vivência assim, natural, como se fosse algo que a gente está fazendo assim, uma conversa, igualmente a nossa conversa aqui, porque tem uma fala que o Totó que ele diz assim, então você não vai me contar, então você vai ver, deixa você precisar de mim. Aí assim, quando eu li isso é natural, não, parece assim que eles estão com assim, uma conversa como essa nossa conversa aqui, tudo é muito natural. Isso, síntese, eu acho que por essa questão de ser um livro que fosse voltado para o infanto juvenil, né? Síntese de fácil entendimento, uma conversa natural, não deixando de esquecer as temáticas que estão presentes, né? Como eles fazem essa crítica da ingenuidade da criança que é usada pela pessoa adulta. É porque a criança não consegue se defender, eles fazem o que quer com a criança. E dá até para fazer aquela comparação com o livro lá da Negrinha, porque eu lembro assim que
assim, a forma de castigos, né? Não muito semelhante, porque o da negrinha foi mais pesado, quando a tia Inácia coloca aquele ovo quente na boca dela e fecha. E assim, a realidade da negrinha também foi diferente, porque ela era uma pessoa negra, né? E a Dona Inácia era senhora de escravo, então é bem diferente. Mas assim, só a relação de como que os castigos que eram voltados para as crianças eram assim, bem de forma intensa, sabe? Uma opressão, porque o próprio Zezé se deparar com essa realidade, né? Porque tudo que ele aprendia era uma vivência e tudo ao mesmo tempo que ele aprendia tinha um peso sobre a vida dele, que eram os castigos, entendeu? Acho assim que ele era assim alguém que as pessoas pesavam os seus pesos sobre a vida dele, pela ingenuidade. Outra coisa, ele tem até uns falas que ele deixava a gente entende que em relação ao pai dele, ele apanha tanto o pai dele que aquele sentimento de amor, ele se raiva do pai dele, estava morto pra ele. Ele dizia, né, eu matei Meu pai dentro do coração dele. não assim, ele disse assim, não em relação a pegar, a matar e a atirar, eu matei o sentimento. Porque ele sofreu muito, isso a gente pode entender também, porque quando a pessoa é criança, ela vai carregar aqueles traumas lá no tempo e ela não esquece. Porque assim, no momento, eu já sou mãe, eu entendo, eu não cometo esses atos de violência, porque eu não acho, não concordo com isso, né? Apesar da gente, eu fui criada assim desses atos, minha mãe, meu pai, não meu pai, mas minha mãe sim, a minha mãe também era assim, mas o que acontece? A gente cresce, a gente não esquece. Essas coisas a gente não esquece. Não esquece, não tem como, a gente leva aqui, só que quando a gente é criança, o que acontece? A criança é muito inocente. Se você pegar uma criança e brigar com ela, bem que pode dar uma palmada, brigar, bater, quando for, não vai nem 5 minutos, ela tá na cabeça, é como se nada tivesse acontecido. Eu acho, Muito inocente, eu acho tão interessante, eu conheço, né, pessoas que sofrem, crianças que sofrem esse tipo de violência, e aí eu acho tão interessante que como como se ela esquecesse tão rapidamente, mas ela não esquece, entre aspas, né? Só que ela volta rapidinho para perto da mãe, ou do pai, ou do irmão. É rápido, ela é muito inocente uma criança, só que ela vai guardando aquilo para si. Ela vai se sentindo ali uma pessoa impotente, que ela é culpada por tudo, inseguro. Então isso, a criança, gente, os pais, ela deveria ser tipo mesmo punido, proibido de dar uma surra assim desse tamanho na criança, pelo amor de Deus. E tem muitos que fazem isso. No início mesmo do livro, ele fala assim as coisas por conta do Natal, que a coisa mais importante para ele seria um presente de Natal, né? Alguma coisa de Natal, pelo menos pro Luiz, o rei Luiz. Sim. Né? Para ele, não se focar nela, nem tanto por ele, mas por Luiz. Que aí, no caso, ele bate por dentro do Totoca e o pai chega a ouvir. Ele menciona, se eu não me engano, ele fala que ser pobre, né? O pai ser pobre. Que aí, no caso, no outro dia, ele pega a caixinha de graxa. Eu lembrei muito do meu primo em relação ao meu primo andava aqui pra cima e pra baixo. Caixinha de graxa. Aí ele ainda consegue engraxar um sapato. E foi ainda do dono daquele lugar, boca, misericórdia. Isso. Aí ele consegue. Aí uma mulher também dá. Aí eu fico com dó quando ele vai pra pegar o brinquedo, mas aí ele caminha tanto, gente, ele caminha, aí o irmãozinho diz assim, Zé, já tô cansado, ele vai pegar ele no colo, coloquinho, aí demora, agora eu tô cansado. Quando chega lá, ele demora um tanto, né, que são pequenininhos, e não tem mais nada, eu fico com pena, realmente. Ele compra a carteira. Mais uma frustração. Eu fico com dó, o bicho chega lá, tá só os papéis no chão, todo mundo olhando, não tem mais nada. Ele comprou a carteira de cigarro pro pai dele, levou, né? Em momento algum ele tem aquela atitude de agradecer ao filho. É bruto. Ele é bruto, velho. No filme, tem o filme dele no YouTube, porém eu não indico. Na Netflix, é verdade, não indico a assistir porque Tem na Netflix. É na Netflix, corta tudo. A adaptação ficou legal. Isso, nem se compara você ler um livro, gente, você lê esse livro aqui, você sente o gosto.
Foi um dos melhores livros que eu, como eu falei, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Foi bem melhor o livro, O livro É porque, na ótimo. verdade, às vezes, algumas obras, quando elas são adaptadas para o cinema, perde assim, a essência. Corta É porque tem tudo, que todas as ter- coisas importantes. Tem que ter a relação dos efeitos mesmo. Assim, O que tanto. acontece? Porque na verdade aqui foi uma adaptação e lá já é uma outra adaptação, porque tem que pensar no olhar voltado ao público que eles querem alcançar. Então, aí acaba que ele vai perdendo alguma essência do Com livro. certeza. E no filme, o pai dele, ele chega a tomar dinheiro do Zezé, pra beber. Porém, no livro não menciona em momento algum que o pai dele seja alcoólatra. Só menciona que o pai dele é triste. Por conta da situação ali de desempregado, Eu acho que ele acaba bebendo. E a não ser que talvez o filme tenha assim, feito uma crítica para dizer que talvez o pai dele bebia só, bate nele só porque bebia. Pode ser essa crítica. Deve ser mesmo. Só para fazer aqui um apanhado do que já foi colocado, muita coisa já foi colocada. Zezé é uma criança ali de 5 ou 6 anos. Você tem colocado 5, quase 6. 5 e 6. Eu tenho que entender assim, quando eu acabei a leitura, que ele, às vezes, ele tem 5, às vezes, ele, na verdade, a idade dele, de verdade, é 5 anos. E às vezes ele tem que dizer que tem que ser por conta da escola. Aí eu consegui entender. E é um menino ali que vive com a família ali, muito pobre, né, ali aos arredores na periferia ali de Rio de Janeiro, como o autor coloca. Além de viver toda essa situação de pobreza ali, né, de ele não ser entendido, compreendido pela família, além disso tudo, ele sofre muito essas questões aí da violência, tanto física como psicológica. O Zezé, ele, de certa forma, ele, como já foi colocado também, ele busca refúgio com esse amigo, através desse amigo do meu pé de laranja livre, que é o Mindinho, ele batiza. E ele tem muitos outros amigos também. Ele, no fundo do quintal lá da casa, ele cria todo um imaginário, todo um cenário, todo Ele leva isso pro zoológico. Ele é muito fã de fantasias relacionadas a cowboy. Cowboys. Ele veio falar que era mais de... Ele diz que a mãe dele é filho de índio, e aí ele às vezes tem momentos que ele diz que acha que ele é tratado diferente, ele e a Glória eles são diferentes, porque eles saíram em Portugal, quando eles se conhecem, ele pergunta por que você não é parecido com ele, que ele tem um cabelo meio loiro, né? Sim. E a Glória também, aí ele fala que os pais dele falam que eles são diferentes, ele e a Godoy saem diferentes. Gato pelo urso, alguma coisa assim, porque eles são diferentes, são branquinhos, não puxaram os traços indígenas da mãe. E aí ele cria todo esse imaginário aí no quintal lá da casa, da primeira casa, antes deles irem para a nova casa, né? Aí ele leva, tem o Luciano, acho muito engraçado, o Luciano, que é um morcego. Assim, essa é uma obra que deixa a gente se emociona bastante, porque a gente fica muito entristecido mesmo em saber que isso acontece, infelizmente, com muitas crianças. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, é engraçado, porque o jeito, a inocência dessa criança, a ingenuidade dessa criança, como ela cria esse mundo de fantasia, e ninguém repara nisso, ninguém observa essa riqueza dessa criança. Tem uma parte, amiga, que ele fala assim, quando ele tá lá no zoológico com o Luiz, já lá, depois já da segunda, terceira vez que ele vai a esse zoológico, ele fala assim, eu poderia até falar com o Luiz que isso não existe. Não existe. Mas eu não vou tirar isso dele. Não vou dizer. Tipo, Eu poderia até dizer que eu minha galinha. Cada galinha que é feita. Eu vou uma pantera negra, Que é zoológico. Que é E a galinha preta mais mesmo. uma galinha, pra ele poder. Pra ele ver quando ele tava doente. Eu não sei se eu ri ou se eu chorava. Mas eu não, aí ele diz, eu não posso tirar a ilusão de uma criança. E realmente é isso que a gente, enquanto adulto, tem que fazer. A gente não pode tirar essas ilusões de uma criança. E o Zezé é criança dizendo isso, pode ver como ele já tem a maturidade, é posse, né? Na primeira casa realmente tinha o Luciano como morcego. Já na segunda casa, o morcego já vira outro
Exatamente. Morcegar, que é a partir daí que ele conhece. Isso, e aí ele trata, na verdade, ele trata os morcegos todos como Luciano. Ele fala outro Luciano, em outro momento, o outro Luciano, né? E aí tem essa questão desse mundo imaginário que ele cria, essas fantasias, que na verdade toda criança tem isso. Só que tem umas crianças que elas têm mais aflora mais esse imaginário, né? E tem ali o tio Edmundo que mais ou menos que não compreende ele, né? Assim, tem aquela paciência. A todo momento ele profere esses termos de baixo escalão mesmo, como já foi colocado, porque provavelmente é o que ele ouve ali no meio que ele vive, né? Ali na casa onde ele vive com a família. E inclusive até a mãe dele, eu tinha muita esperança que a mãe dele não batesse nele, mas infelizmente ela bate também. Eu fiquei com raiva dela. Aí ele diz que ela não bate tão forte porque ela é muito cansada. Não tem nem ela é força. cansada. Exatamente. Aí ele pergunta por quê, e aí ela justifica, mas é porque você é muito danado. Você parece que tem um diabo no corpo. Não sei. E aí ele sempre está dizendo ali que ele não presta. Eu não presto, eu sou um cachorro. Eu sou o diabo. Quando me dá vontade, quando eu venho, às vezes eu tô ali quietinho, bonzinho, aí de repente o diabo vem no meu ouvido e fala para eu fazer uma traquinagem, exatamente. Mas por quê? Porque isso foi implantado na mente dele, ele não presta, ele é o diabo e tudo mais. Aí, inclusive, muitos recortes, a Laura é colocado que ele fica duvida ali da existência de Deus. Ele fala que para ele não vai nascer o menino Jesus, vai nascer o menino diabo. Então, assim, é bem assim. Aflora muita temática. Isso, muita coisa. Ele fala que tipo, como se o menino Jesus tivesse esquecido dele. Esquecesse dele e dos pobres em si, porque no momento da ceia eles foram passando necessidade. Isso, parece, essa temática parece, sabe, uma fala de uma amiga minha, que ela falou assim, que ela disse assim, porque ela realmente, assim, na fala dela, ela não acredita em Deus. Que ela fala assim, ela diz assim que, porque se Deus existe, por que Deus deixa que uma pessoa adulta mate uma criança, se a criança não consegue se defender? Ela fez uma pergunta, tipo, parecida, assim, desse tipo, né? E aí você vê assim que às vezes a gente se depara com essa relação aqui nos dias atuais, esse pensamento, né? Porque uma pessoa adulta pensa assim, nos dias de hoje, por que Deus não defende uma criança inocente? Mas a questão não é nem esse fator, a questão é tipo das escolhas, porque o ser humano ele tem o livre-arbítrio de escolher. Aí, nas escolhas do homem, Deus deixou bem claro que ele não interfere, ele deu esse poder de nós escolhermos e ele não vai interferir nas nossas escolhas. É muito interessante, aflora essa questão das relações religiosas, sociais, políticas, culturais. E aí, só para concluir aqui, o desrespeito mesmo que essa criança sofre ali mesmo como ser humano, como criança ali, é de realmente deixar a gente assim, indignada mesmo, né? Ele sofre essas agressões físicas, verbais, psicológicas. Ele é ensinado a mentir desde cedo. Ele lá na escola ele tem que mentir, que tem 6 anos. Ele confessa tudo assim pro Portuga, que é um amigo dele, o Portuga. Depois a gente fica tão assim no final, porque o Portuga, infelizmente, ele morre atropelado e aí ele sofre um choque e tudo mais. Ele vem no Portuga lá. Isso, exatamente. Ele recebe o carinho que ele queria receber do pai dele. Exatamente, aí ele fica alimentando aquilo ali, né? Ele passa por muitas coisas, ele se sente muito livre. Da mesma maneira que ele. Só que eu vejo de uma maneira que ele considerava bem mais o Portugal do que o pé de laranja mesmo, porque ele não sofreu tanto. Sim, até porque o Portugal ali mesmo existia mesmo ali, físico ali, e o pé de laranja era uma fantasia mesmo, uma coisa como se fosse o espelho dele ali, o retrato dele mesmo ali. Uma fosse ele. Isso. Aí, no momento da morte do Portuga, acho que foi pouco tempo antes, pouco tempo depois, na verdade, dele comentar em relação a isso.
Ele fala Portuga, que eu acho que pra ele acabar com aquela dor, pra acabar também com como ele dizia, não sou, quanto que talvez se fosse menos uma boca na família, seria tudo mais fácil. Ele chegou a comentar o Portuga que queria se jogar em frente ao trem. Sim. Já entra na temática aí do suicídio, que causa, vai além. Que é a que violência Ansiedade, psicológica depressão, causa na criança, exatamente. Aquele sentimento de inferioridade, de desvalorização Sim. mesmo. Interessante que a relação que é estabelecida mesmo ali entre ele e o Portuga é muito bacana, porque ele consegue se abrir com o Portuga. Ele se entrega ali naquela amizade, porque ele sente uma segurança da parte do Portuga, que é o seu Manuel Valadares. Ele sente uma segurança da parte dele, e é isso que a criança quer. A criança quer que você se sinta seguro, que você transmita segurança para ele. Entendeu? Então, às vezes, você não vai bater, não. Não, eu não vou te bater, mas eu vou te esculhambar, eu vou te xingar, eu vou gritar contigo. Não vai bater. Uma violência. Ali não tem como ali a criança ficar. Talvez entendeu? seja uma das piores, porque vai ficar Vai ficar guardado. cauterizado na mente. E a criança, ela vai reagir com as outras pessoas e com você mesmo, do jeito que você reagiu com ela. É verdade. Então, Eu acredito que o Zé, que eu só quero chamar de Zé, o Zé era assim porque, por essa carência de afeto, ele acabava arrumando um jeito de descontar, de chamar a sim, atenção. com certeza. Porque se ele estava ali fazendo todas essas traquinagens, era só para chamar a atenção. Eu achei interessante algo Sofrer as na consequências, né? o Natan fala sobre a questão do Tia Edmundo, né, que dava atenção para ele. Sim. Talvez seria até pelo caso de que era uma pessoa idosa, né? As pessoas idosas também têm essa sofrência de crise. Talvez foi alguém ali que deu essa interface para o próprio Zé, por conta dessa relação. Vamos, só comentando aqui um pouco sobre como ele conheceu o Portuga, né? Como você mencionou em relação ao Luceiro, que antes ele chamava de Luciano, que a partir do momento que ele se mudou de casa, ele começou uma brincadeira nova, que era assim, pendurar nos carros, que ele chamava de morcegar. Só que o carro que chamava a atenção deles era o carrão do seu Valadares, né? Eles diziam que era o carro mais bonito do mundo, que poderia crescer sem ter igual, né? Aí ele fez, se não me engano, ele fez uma brincadeira com os meninos e falou que realmente ia fazer isso, ia morcegar no carro do Valadares. Porém, o homem não gostou, deu uma pisa nele na frente de todo mundo. Resumindo, outra pista. Isso, e ele ficou com muita vergonha porque foi na frente de todo mundo, né? Só que aí a partir daí ele começa a conhecer melhor o Portuga. Como ele dizia, seu nome é muito feio, né? Ele dizia que o nome dele era feio, queria ter mais intimidade. Não somos amigos, você não gosta de mim? Pois deixa eu te chamar como o meu pai imitava Portuga, né? Foi a partir daí que ele começou a chamar ele de Portuga, que realmente virou realmente amigo dele. E ele sempre falava também do trem, que era o Mangaratiba. Bem, gente, como vocês viram, presenciaram, né? O tanto que esse livro prendeu os nossos colegas à leitura e chamou a atenção tanto dos meus caros colegas como da minha pessoa. E eu convido vocês mais uma vez, como meus colegas já convidaram vocês a lerem o livro, a se emocionar, a se deparar com a situação que a temática nos traz, né? O Vasconcelos, que ele traz uma temática bem no iníciozinho de mostrar a frustração de um pai, né, que é uma figura presente, que é a maior da família, para trazer o sustento para a família, e ele já começa uma frustração porque ele não consegue arrumar emprego, aí já começa um preconceito no momento que ele vai atrás. E ele, por conta da idade, muitas empresas naquele tempo, eles não, a partir do momento que o homem passa dos seus 40, 50, 60, não presta mais. Ele não arrumava serviço, né? Então a figura feminina se sentiu na obrigação de ir atrás de um emprego para sustentar a família. Fora que tinha os seus filhos, né? Tinha a Glória, o Totó e o presente, né? Que era o Zezé, que é a figura mais importante da obra. O Luiz e a Jandira. A gente vê na obra
o tanto que essa criança sofreu psicologicamente, em todos os sentidos, tanto fisicamente, psicologicamente, verbalmente sofreu, de violência verbal, né? E a gente sabe que hoje, na verdade, Vasconcelos retratou uma família brasileira dentro dessa obra, como é o desenvolvimento e desenrolar de uma família com o pai sendo a figura mais importante, sendo frustrado, e a partir do momento que a pessoa é frustrada, ele vai frustrar a família toda. É tanto que ele faz isso com o filho. E o José, por ser uma criança muito inteligente, porque existe hoje, a gente diz, não, é só tem crianças que, mas hoje tem no nosso meio que a gente vive hoje, tem crianças com 5, com 4, que é super inteligente. Acontece da criança aprender sozinha, sim, quando a criança ela é bem inteligente, que ela corre atrás. E outra coisa, criança curiosa, eu sempre digo, pode prestar atenção que quando uma criança ela é bem curiosa, gente, tudo dela pega rápido, tudo ela desenvolve mais rápido, porque ela tem aquela curiosidade de ir atrás. Então, a partir do momento assim que o Vasconcelos iniciou essa obra, ele nos mostra que através de José, o tanto que o ser humano crescer, recebendo frustração de pequeno, como é que não vai ser um ser humano? A gente fica imaginando como é que não está a cabeça, como era a cabeça da criança. Eu comecei a ler e fiquei assim, imaginando, meu Deus, o tanto que essa criança sofreu. E a gente pensando que ia melhorar, quando a gente imaginava, não, que ele vai achar esse refúgio pronto na mão. Que a gente imaginava assim, todo mundo batia nele, menos agora, né? Que ela nunca bateu nele. Agora, a gente imagina assim, a mãe não vai bater, e ele ainda pega uma pista da mãe. E interessante também que a gente vê, é que assim, o José, quando ele cria esse mundo de fantasia para fugir daquela desolação da família, tipo assim, do pai, do irmão, né? Ele se prende nesse mundo de fantasia e ele parece, tipo assim, o sentimento que ele leva, ele não quer que o Luiz passa. Tipo assim, ele já tem a mentalidade tão grande de que o sofrimento que ele tem, ele não quer que o Luiz tenha. O que ele dá a demonstração durante a obra é isso. E também uma partezinha que me chamou assim, bastante atenção, é quando ele, uma criança de 5 anos, a gente fica imaginando, olha com uma criança de 5 anos, fala de se matar, né? E a gente vê também um preconceitozinho também no próprio entre os irmãos, a inveja, porque o menino, além de ser muito danado, que a gente fala que é danado, mas ele só é danado porque ele é muito curioso. E toda criança curiosa, ela é danada. A gente pode observar, não é que é danado, é porque a criança, ela quer saber, ela pergunta, ela vai atrás. E tudo que ela vê, ela diz. Se o pai te bater, te xingar, lá na frente, com outras pessoas querem fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ele acha que é certo. Porque se o pai dele fez isso, não é certo, não vai ter isso comigo também, eu tenho uma liberdade de fazer. Eu acredito que seria uma obra que fosse parecida e exatamente. Então, sabe o que a gente vê? Eu relacionei também o sofrimento do José, não sei se meus caros colegas aqui têm um raciocínio assim de lembrar, de uma música que ela ficou bastante conhecida, que é quando o pai chega, ele compra um carro novo, e o filho vê o pai lavando aquele carro, e o filho quer ajudar o pai, para mostrar para o pai que está ali para ajudar, que ele rala pega a esponja de aço e passa no carro todinho. Quando o pai vê aquela coisa, que ele vê material, gente, ele vai passando no filho dele, ele cegou, ele bate tanto na mão do filho que o menino é amputado das mãos. Eu disse, na hora que eu comecei a ler o livro, eu lembrei na mesma hora, eu digo, meu Deus, graças a Deus que José o Zezé nunca precisou fazer uma coisa dessa. Mas só pelo fato dele falar que tinha vontade de se jogar na frente do trem, eu acho que qualquer coisa para ele ali já é uma coisa triste. O livro realmente sim, uma confissão por partes, a gente vê. Isso. Ele é toda uma confissão por tudo. Porque realmente ele escreve, realmente como vocês falaram, realmente é como se fosse o Valadares escrevendo toda a história da vida dele. Isso dá uma demonstração que o próprio autor
É só uma demonstração que a gente tem uma leve impressão, mas não é uma coisa concreta. É que cada pessoa, quando vai ler o livro, a gente está dando as nossas impressões. A partir do momento que a gente termina de ler o livro, a impressão que eu tive é tipo assim, nossa, esse autor bem aqui, ele praticamente escreveu a vida dele dentro do livro. O Zezé tinha um sonho de ser poeta. Entendeu? Assim, aí, tipo assim, a impressão que eu tive. Mas na verdade, ali, assim, no momento algum, aqui no livro explica, realmente o autor determina e diz assim, é a minha vida que está aqui. Mas tu consegue fazer relação com a fala dela, que ele diz assim, eu quero ser um poeta, eu quero ser daqueles poetas que veste gravata. Isso. Ou seja, ele está querendo que a obra dele, o próprio Vasconcelos quer que a obra dele seja reconhecida. Mas é exatamente o que eu estou dizendo. Um ato de Porque ele coloca na verdade, coloca tanta caridade. Isso. Exatamente, a gente pensa que é dele, a vida dele está na obra. E realmente toda a obra, tipo assim, né? assim, todo autor, Uma parte da vida dele, isso. na obra. Todo autor tem um objetivo. Isso, E- eu Se você separar Isso. os pontos, vamos lá. Tudo é ela. E ela é tipo assim, todos os autores, querendo ou não, eles vão pegar as relações da sociedade, vão colocar as vivências deles ali, o que eles viveram e uma crítica. Por exemplo, assim, os seres fantásticos da obra é a família do Zezé. É porque, tipo assim, ele criou uma segunda família para contar aquilo que ele vivia, porque a família não ouvia, não tinha esse cuidado para ouvir, entendeu? Então, assim, quando o Portuga chega, ele chega para quebrar essa relação dos seres fantásticos, porque agora o Zezé tem uma pessoa física para ele contar que ele vai poder cantar. Isso, para ele ter essa relação com essa pessoa, que é bem diferente. Ele quebra os seres fantásticos, agora o centro é o Portuga. Tanto que ele se afasta do milhinho, como a Isso. colocou, né? E aí, o nome da obra, Meu Pé de Laranja Lima, é relacionado a essa questão do pensamento em si, a temática da obra, criar, eu acho, e não é o centro, porque, tipo assim, foi uma criação, uma idealização do próprio Vasconcelos, ou seja, trazendo os traços de como que a criança, ela não tinha essa vez, esse lugar na sociedade, e que elas não eram vistas, elas não eram ouvidas, ela não tinha esse cuidado, tipo assim, você é mãe, chega lá, vou conversar com meu filho, você é pai, vou conversar com meu filho, né? Não tinha isso. Então, criou, idealizou tudo isso. Amiga, assim, a gente vê assim, né, como ele coloca essa temática do meu pé de laranja ali, é uma demonstração que a criança, ela tem um meio para fugir de todo sofrimento. Qual é o meio? A imaginação. Realmente. Gente, a imaginação com a criança, ele foi muito cirúrgico aí nessa parte. Que ele faz, né? Ele monta aquele cenário no quintal, que ele dá nome para, acho que paisagem, quase todas as árvores, né? Eu achei muito interessante, ele foi cirúrgico nessa parte bem, porque realmente a criança, ela tem uma imaginação fértil. Então, por mais o sofrimento que a criança esteja passando, mas se ela achar alguma coisa que faça com que ela fuja um pouco daquela realidade, pronto, ali via uma história, ela ganhou o céu. Eu achei interessante essa parte aí. Ele realmente passou por coisas que não eram do tempo dele, como ele mesmo menciona, né? Porque contam coisas às criancinhas. Aí ele ainda no final do livro ele fala, meu querido Portuga, que a mim contará as coisas muito cedo. Realmente, porque ele vivenciou Eu não sei. tudo a flor da pele. Assim, no meu ver, eu vejo como ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivenciando, toda aquela fantasia não era realidade. Exatamente, porque ele já sabia que não era fazia, realidade. mas ele se sentia, tipo assim, era um momento que ele, tipo assim, se aliviava, entendeu? Ele sabia, sabe por que ele sabia disso? Porque no momento que ele ia com o zoológico, ele sabia que aquilo dali era só uma demonstração, uma mentira, mas entendeu? Então aí está a demonstração que ele sabia que aquela curva dele era somente para sair da realidade. Exatamente, foi isso mais ou menos assim que ele demonstrou. Ele diz aqui, colega, que você colocou nesse final, ele faz uma crítica religiosa. Naquele tempo, no tempo de nosso tempo, eu não sabia que muitos anos antes, um príncipe idiota, um príncipe idiota, eu acredito que seria o pregador ali da palavra, a gente pode se referir
para o pastor. Um príncipe idiota, ajoelhado, diante de um altar, perguntava aos ícones, com os olhos cheios de água. Por que contam coisas da criança? Se eu não me engano, essa trechinho aqui, quando a gente vê criancinhas, a gente lembra lá na Bíblia, na passagem da Bíblia, não me recordo qual é. E a própria fala de Jesus. Que diz assim, que tipo assim, as pessoas tentavam fazer Impedir. isso, de vir, impedir as crianças de vir ao reino. O próprio Jesus diz assim, deixe que as crianças venham, porque qualquer que quiser alcançar lá, tem que ser como uma criança, ter essa dignidade. Deu uma repaginada aqui, por que contam coisas das criancinhas? Seria essa crítica religiosa ali, né? Uhum. Aí a verdade, meu querido Portuga, é que pra mim, a mim contaram as coisas muito cedo. Sim. Ou seja, ele viveu tudo muito antes do tempo ali, coisas mesmo ali que... E aí sempre essa expressão precoce, é porque ele é um menino muito precoce, era muito usado como desculpa. Exatamente. Pra ele sofrer tudo aquilo ali. Exato. Aí ele falava português, não é português, porque sempre me dizem que eu sou um menino muito precoce, à frente do meu tempo, e não sei o que, e tudo mais. Mas assim, ele era um menino, eles não deixavam ele ser criança, porque a criança é criança. Sim. Claro que existem umas que são mais tranquilas, que não vão aprontar como ele aprontava, mas outros já, isso aí é da criança, entendeu? E ele era punido por isso. Ele era punido severamente por essas traquinagens. É um problema que eu acho que dos pais, dos adultos em geral, tipo, a criança falar uma coisa, fazer alguma coisa, ele já acha que a criança, não faz isso. Ele quer que a criança pense que nem eles. Uma criança não pensa que nem uma pessoa. Isso. Você tem que, na verdade, educar uma criança é um exercício diário, de paciência e maturidade ali, conversação, diálogo mesmo. Todo dia você vai dizer a mesma coisa. É cansativo, mas é necessário. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Já pensou, toda vez que você for falar, Às vezes Não tem extrapola como. a paciência, não tem jeito. você tem que lembrar que você foi criança também, Mas você tem muito que falar com a sua mãe, assim, uma coisa que realmente. Porque parece que bater é mais fácil. Bater ali, xingar é muito mais fácil, dá menos trabalho. Entendeu? E pra Dá eles menos faz trabalho. do jeito, não guardar, faz é pior. Inclusive crianças que apoiam muito, não sei se vocês conhecem, eu conheço pessoas, crianças assim criança que apoiam muito, ela não alcança o objetivo que o pai quer, que ela deve ficar quieta, ela fica pior. A minha tem 7 anos, eu nunca bati nela. Mas é só olhar pra ela. Ela já entende. E leva Então, pro trauma. o diálogo é o caminho. O diálogo, qualquer relação, é o caminho. Assim. E pai, a relação de filho, pai, mãe, é o melhor caminho mesmo. Assim. É você conversar, é você explicar, esclarecer, entendeu? E deixar que tudo aconteça no tempo certo. Eu levei alguns castigos, mas assim, meus castigos, eles tinham os objetivos. Eles eram esclarecidos o porquê desses castigos. Não era algo que fosse assim, o meu pai de me bater assim, eu só vou te bater porque tu simplesmente não fez nada, tu fez isso. Não. Todas as vezes que eu ia levar um tipo de castigo, ele dizia, é por isso, tá lembrando que você aprontou isso? Minha mãe sempre dizia assim, tu lembra? Isso aqui tu fez dessa forma. Agora você vai apanhar, porque eu disse que não era pra fazer assim. Então, eu acho que isso, dessa forma tem esse objetivo, né? Se você contar pra criança, não é a questão de você assim, só chegar e bater, você tem que chegar pra criança e dizer assim, antes eu falei pra você que você não deveria quebrar essa xícara, não disse se você quebrasse, ela teria um peso, então agora você vai exercer o peso da xícara, porque eu tinha avisado pra você e você fez, aí a criança vai entender, não, eu fui castigado porque eu quebrei a xícara que minha mãe disse que não era pra eu quebrar, então isso vai ser uma forma de educar, de um jeito mais assim, é grotesco, mas é um jeito conversado também. Eu sou mãe, eu já vejo outra visão. Eu sou mãe. Então, assim, quebrou a xícara, não é pra quebrar, você quebrou. Eu prefiro conversar e tirar alguma coisa, algo que ela gosta de fazer. Tirar alguma coisa, a televisão, o horário da televisão. Se tem alguma atividade que ela gosta muito de fazer, eu prefiro tirar um tempinho e explicar. Você está sem isso, por isso e isso e isso. Quando eu perceber que você entendeu, aí
Então, assim, eu vejo que funciona muito bem, graças a Deus. Eu vou só finalizar aqui, para depois vocês fazerem as colocações finais. Eu pude observar algumas críticas em relação a essa obra. E alguns críticos colocam, assim, um deles coloca que Minguinho, que era o pé de laranja lima ali, que no início da obra ele é muito bem evidente, muito. Claro que com a chegada ali do Portugal na vida do Zezé, ele já fica um pouquinho, inclusive ele fica enciumado, né? Ele fala. É muito interessante esse mundo assim, dessa fantasia do Zezé. Aí um dos críticos coloca que o Minguinho, o pé de laranja lima, ele é muito mais humano que muita gente, em muitos momentos, realmente. Essa fantasia toda do Zezé claro, é um personagem ali dentro da obra, um personagem que ele inventou, que ele criou, mas que parece tão real, mais do que a própria família, a própria mãe, o próprio pai, né? A mãe não judia tanto dele, mas infelizmente ela apoia, assim, que era pra não, né? E aí outra coisa, o Portugal, ele ofereceu ali pro Zezé comida, carinho e um sorriso no rosto, que é tudo que uma criança necessita. Precisa só isso que a criança precisa. Precisa mais que isso. E só para encerrar o nosso vídeo de hoje. Tchau. Tem muita coisa ainda para falar, né? Porém, se a gente for falar, não dá mais tempo. A nossa leitura de hoje, vocês leem um livro, gente, não só os jovens, mas principalmente os pais. Eles entenderam que não podem fazer com uma criança que pode prejudicar ela no futuro, tanto no presente como no futuro. E tchau. Até mais. Tchau.